Então, nós organizamos, o ministro, de tal forma a convidar 3 conselheiros para fazer intervenções iniciais, antes de ouvirmos o ministro Benjamin Zimmer, e eu vou começar, então, convidando a nossa conselheira Nair Goulart, que é presidente da Força Sindical da Bahia, para iniciar a intervenção dos conselheiros, em seguida o Paulo Simão e depois o Bruno Ribeiro, que está aqui no meu lado esquerdo. Por favor, Nair. Bom, em primeiro lugar, boa tarde a todos e a todas. 10 minutos, já vi. Não está contando, né, o reloginho, mas alguém tem que... o Paulo vai pedir o tempo. Já perdi 30 segundos, vou recuperar. Bom, boa tarde a todos, boa tarde, ministros, boa tarde, Paulo. Bom, esta é uma discussão bastante importante e nós, como disse muito bem o nosso conselheiro, já faz tempo que o Conselho vem... nós já viemos fazendo esse debate, né, preocupados com algumas ineficiências, não é, do nosso marco legal, e principalmente com relação à nossa Lei 8666, né, que no nosso ponto de vista, ela precisa ser revista, precisa ser modernizada, porque realmente, se formos cumprir, não é, muitas vezes a própria... essa condição da 8666 acaba embolando, não é, o desenvolvimento disso que é a nossa preocupação. Como trabalhadores, é claro que nós temos plena clareza da importância do desenvolvimento para o Brasil, dos investimentos, não é, do PAC, desse crescimento que para nós tem que significar um crescimento, não só crescimento econômico, mas principalmente desenvolvimento, né, e desenvolvimento sustentável. Portanto, para nós, sustentabilidade é no mais amplo espectro, né, é desde o resultado final, não é, até dentro do processo, aqueles atores sociais, principalmente os trabalhadores, que são os principais indutores, né, do crescimento, da participação principalmente nessas obras da infraestrutura mesmo, que são as obras que requer aí um grande número de trabalhadores. Então, o que nos preocupa enquanto trabalhadores é que eu estou bem fazendo aqui, que concordo plenamente com as observações do nosso conselheiro Arthur Henrique, embora sejamos de centrais sindicais diferentes, mas nessa questão nós temos uma posição muito equivalente, muito parecida, que é o seguinte: muitas vezes essa questão do menor preço, né, da licitação, não é, que tem que ser o menor preço, isso que está ocorrendo no Brasil é que muitos, essa busca desse menor preço para ganhar uma licitação, ela vem escondendo por detrás uma série de problemas, não é, para os trabalhadores, que são as péssimas condições de trabalho, não seguir determinadas regras de saúde e segurança do trabalho, de alimentação. Isso eu posso dizer com clareza pela experiência que tenho na Bahia, acompanhando aquelas obras de infraestrutura, onde tem trabalhadores em locais, a cidade não está preparada para receber aqueles trabalhadores na pressa da licitação, os trabalhadores vêm de fora, então eles precisam de infraestrutura para sobreviver, de alojamentos, de condições, de restaurantes, com dignidade, de locais limpos, seguros para a sua saúde, a sua segurança. Não é só na execução do trabalho, é na sua condição de vida enquanto trabalhador. Então, para nós, muitas vezes essa pressa e esse olhar que às vezes a sociedade pensa que, olha, isso é o melhor, não é? Ganhou a licitação, aquele menor preço, mas nem sempre esse menor preço, por detrás, está o trabalho, encobre um trabalho indecente, um trabalho precário, não é? Muitas vezes empresas terceirizadas, quarteirizadas, empresas que desenvolvem essas obras, que realmente, quando chega lá, diz, não, isso estava no preço da licitação. E muitas vezes a gente vê que no processo, essas obras que estavam inicialmente previstas por um custo de X bilhões,
no final, ela vai ter 3 vezes, não é, aquele custo, exatamente porque não estavam previstos. E nós, como sindicato de trabalhadores, é lógico que nós vamos fiscalizar, é lógico que nós vamos apresentar a pauta dos trabalhadores. Então, isso nos preocupa, do ponto de vista dos trabalhadores, porque isso faz parte, está, eu diria assim, dentro da nossa visão do controle social. Porque, ao mesmo tempo que o Tribunal de Contas, que com eficiência, eu acho que nós avançamos muito no Brasil, busca acompanhar, não é, este processo, por outro lado, nós estamos preocupados lá na ponta com os trabalhadores que estão executando esses trabalhos, muitas vezes, com essa precarização. Claro que eu também não estou generalizando que todos os empresários estão fazendo isso no Brasil, que todas as obras são precárias, não, longe de mim isso, mas que muitas das vezes, principalmente no trabalho terceirizado, quarteirizado, você não tem mais controle e realmente, se não for os sindicatos, as centrais sindicais acompanhando esse processo, como uma visão, né, principalmente dessas condições que nós queremos implementar no Brasil, né, de desenvolvimento sustentável, com relação a essa questão. Então, isso nos chama muito atenção, tá certo? E nós queremos realmente que o dinheiro público, é lógico que nós, como trabalhadores, nós queremos que o dinheiro público que tenha realmente o cuidado, não é, que seja de forma transparente, não é, que as licitações sejam cada vez mais acompanhadas, e isso também nos preocupa, e nós pensamos que é importante nesse processo que os conselhos, fortalecer o papel dos conselhos, não só o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, mas os diversos conselhos, que são exatamente onde os atores sociais estão participando, seja o Conselho de Saúde, o Conselho de Educação, conselhos da criança e do adolescente, não é? Todos os conselhos municipais, estaduais e conselhos nacionais, como um instrumento do diálogo social e como um instrumento que pode, em nome da sociedade civil, fazer esse acompanhamento e, exatamente, a gente conseguir que esse desenvolvimento, não é, sustentável, que esse desenvolvimento que possa trazer melhoria da qualidade de vida para o nosso povo, possa também trazer uma mudança, não é, no gerenciamento do recurso público, não é, que esse recurso público possa servir na ponta ao que nós queremos, que são, enfim, as obras da Copa, queremos lindos estádios, mas nós não queremos só isso. Nós queremos que, no processo, os trabalhadores sejam respeitados e que os direitos fundamentais sejam respeitados nesse processo. Obrigada. Obrigado, Nair. Queremos saudar a presença do nosso ministro Zé Múcio Monteiro. E, em seguida, passar, então, a intervenção do nosso companheiro Paulo Simão, presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção. Por favor, Paulo. Queria saudar o ministro Moreira Franco e cumprimentá-lo pela iniciativa de realizar mais este evento, esse colóquio, de altíssima importância para nós todos. Queria saudar o meu querido amigo Paulo Godoy, coordenador desse trabalho. Queria saudar o ministro Benjamin Zimmer, presidente do Tribunal de Contas da União, e também saudar o meu amigo ministro José Múcio Monteiro, coordenador desse conselhão, que a gente tem a honra de participar já há 8 anos. Ministro José Múcio, um prazer muito grande vê-lo. Quero cumprimentar todos os conselheiros, a Nair, aqui presente, todos os companheiros, e dizer, ministro Zimmer, para iniciar, que é muito gratificante, né, esse momento que a gente está vivendo em relação ao Tribunal de Contas da União. Porque Vossa Excelência instaura, nesse momento, uma linha de diálogo e de entendimento, né, com a sociedade, que me parece extremamente positiva e que eu não tenho nenhuma dúvida de que, com a maneira como isso vem sendo tratado, os resultados serão extremamente positivos para o país. Claro que eu, representando um setor como é a indústria da construção, eu tenho muito foco desta relação do tribunal com o setor da construção,
que é uma coisa de muita visibilidade e que vem realmente, ao longo, como disse o Paulo Godoy, está presente muito na mídia por uma série de razões, né? E é exatamente dentro dessa relação que as coisas ficam mais positivas, porque a gente encontra um caminho, hoje eu não tenho dúvida nenhuma, que é do diálogo, para que a gente possa avançar nas nossas tratativas, né? Este conselho, como disse a Anaí, já vem tratando dessas questões há algum tempo. Aliás, esse conselho trata de todos esses temas com muita pertinência, com muita dedicação. Mas, infelizmente, nós não tivemos aí no passado um entendimento, né, especificamente com os órgãos de controle, em especial com o TCU, que, na nossa visão, inclusive, distanciou um pouco o setor, eu diria que produtivo, de trabalhadores, desses órgãos, né? E eu acho de volta a afirmar, quer dizer, a grande palavra-chave, o grande mote disso tudo, realmente está no aprimoramento desse envolvimento institucional, né, dos setores da sociedade com os órgãos de fiscalização. Então, uma coisa que parece simples, mas que, na verdade, não é, porque, de fato, ser de fato produtivo vai exigir de cada um de nós uma visão menos corporativa e mais de conjunto, e também comportamentos que não se baseiem em papéis pré-estabelecidos de fiscais e de fiscalizados, de gastadores e de controladores, de certos e errados. Muitas vezes a gente fala e propugna pelo diálogo, mas sem desvestir, vamos dizer assim, algumas características que a gente carrega de vício ao longo do tempo, né? Em outras palavras, afirmando que precisamos estabelecer uma verdadeira parceria com o Tribunal de Contas da União, de forma a construirmos juntos modelos que garantam, de fato, a economicidade, a eficiência, a eficácia e a efetividade dos programas e atividades governamentais, sem que isso pareça contraposto ao desenvolvimento do país. Há 2 semanas atrás, ministro Benjamin Zimmer, a CEBIC, a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, que eu tenho a honra de presidir, teve a oportunidade de explicar em audiência para Vossa Excelência várias ações institucionais que vem desenvolvendo como representante nacional da indústria da construção. E, ao final, Vossa Excelência usou a seguinte palavra: isso soa como música aos nossos ouvidos, aos meus ouvidos. Isso é importantíssimo para mostrar que, no fundo, há uma grande convergência de objetivos, de vontade, de determinação. E não poderia ser diferente, porque, pois, quando a CEBIC propugna pela transparência, pela qualidade, pela segurança, pelo preço justo, eu vejo a Anaí falando aqui, combatendo o preço mínimo sob o enfoque do trabalhador, e tem outras vertentes que poderiam ser colocadas, nós estamos buscando os mesmos objetivos do controle externo exercido pelo Tribunal de Contas da União. O que às vezes varia são as formas de atingir os objetivos, né? Sabemos da necessidade do Tribunal de Contas da União de dispor de tabelas de custos unitários que sirvam como gabarito para a aferição dos preços ofertados ou contratados nas licitações públicas. Hoje o sistema trabalha com 2 grandes tabelas, a tabela do SINAP e do CICRO, né, que regem, que organizam todas as licitações de construção no Brasil. Temos lutado nos últimos anos, com muita insistência e com muito sucesso, porque as coisas caminham até muito bem, pela revisão dessas tabelas, por entendermos que elas estão desatualizadas, que elas não atendem mais aos objetivos que estão colocados hoje, e avançamos demais na análise da tabela do CICRO, por exemplo, que era uma tabela já aberta e com certa transparência, e começamos a trabalhar a mudança da tabela do SINAP. Entendemos que, se nós não melhorarmos essas tabelas, isso não significa aumentar preço, ao contrário, significa dar qualidade às tabelas, dificilmente nós vamos avançar nesses entendimentos. E o que se vê hoje, ao contrário, são movimentos no sentido de taxarem, de considerarem essas tabelas o demônio de tudo, quer dizer, a última coisa que poderia ser considerada, né, porque, na verdade, elas estão aí pautando todas essas licitações. Se precisam de ajuste, vamos fazê-las, né? Raciocínio semelhante vale para a fixação de valores para o BDI, que é a nossa bonificação de despesas indiretas, que compõe o custo das obras.
Praticamente cada obra apresenta uma peculiar situação para o seu BDI, e é preciso muito cuidado quando se propõe a criar modelos genéricos, como é o caso do recente acordo do Tribunal de Contas da União, o 2369. Pode ter certeza, ministro Zimmer, que a CEBIC buscará contribuir positivamente com os trabalhos do grupo que o TCU designou para analisar este acordo e para o qual nos convidou. Estamos muito honrados, podem estar certos que isso é um sinal de muita seriedade no sentido de se criar essa parceria para discutir profundamente esse e outros temas. Eu sei que existem lá hoje outros 2 grupos de trabalho que vão girar em torno de outras questões, das tabelas, por exemplo, e que nós poderemos chegar, sem dúvida nenhuma, a um bom resultado. Em relação à Lei 8666, que também a Nair citou aqui, né, cuja revisão encontra-se em andamento há mais de 4 anos no Congresso Nacional, nós decidimos concentrar os nossos esforços em 3 pontos importantes, ministro, que eu acho que também são fundamentais para que a gente restabeleça esse caminho que a gente está buscando. Primeiro, da exigência de só se licitar com a disponibilização de projetos completos. Isso para nós está claro. Hoje, uma das grandes fontes de problemas que a gente enfrenta, e isso está muito presente em boa parte dos relatórios que emanam do TCU, está na formulação de projetos absolutamente inadequados para licitação. A segunda, que é também importante, é a exigência de responsabilidade técnica para quem elabora os orçamentos, para a contratação de obras públicas. Aí reside um outro grande problema, que são orçamentos inadequados, muitas vezes não condizentes com as obras que estão sendo licitadas, porque é a verba que está disponível naquele momento. Leva a distorções enormes. E, finalmente, com relação à exigência de garantia complementar, para que as empresas que ofertarem propostas de preços em valores inferiores a 90% do orçamento base do contratante. Já que a regra é pelo preço mínimo, já que existe uma série de deformações nesse processo, que se proteja a obra, que se proteja o erário público, exigindo uma garantia daquele licitante que quer dar descontos acima de determinado percentual que a gente considera razoável. Que ele, portanto, no mínimo garanta ao erário público a boa qualidade daquele investimento. Nós sabemos que projetos incompletos ou mal feitos são origem de problemas, nós sabemos que os orçamentos mal feitos idem, e as propostas de preço sabidamente inexequíveis, mas homologadas pelos contratantes, que muitas vezes têm receio da fiscalização e estimulam a busca de soluções ilícitas. Achei muito importante destacar esses 3 aspectos da lei de licitações, exatamente porque estamos dando início ao país do exercício de um novo regime de contratação, que é o RDC, Regime Diferenciado de Contratações Públicas, que eu sei que o tribunal, por exemplo, tem uma grande expectativa com relação a esse novo modelo, de que ele possa vir a ser, no futuro, um modelo a ser praticado no Brasil em substituição ou em complementação, enfim, a 8666, e que é um modelo, na nossa visão, que traz uma série de riscos embutidos nele, que precisam ser acompanhados com muita profundidade. Nós mesmos oferecemos uma série de contribuições na regulamentação disso, na regulamentação do RDC. E eu quero encerrar dando um exemplo muito claro desta disposição que o setor tem e está no sentido de participar com profundidade nesse diálogo, nessa parceria, na busca das soluções mais importantes. Nós oferecemos ao governo, ministro, recentemente, uma proposta, uma sugestão de projeto para enfrentar um dos maiores problemas que nós temos no Brasil hoje, que é o saneamento básico. Nós tivemos uma participação importante na apresentação do projeto Minha Casa Minha Vida. Acho que é um projeto vitorioso, com repercussões fantásticas no setor, na sociedade, e entendemos que podemos fazer a mesma coisa para o saneamento básico no Brasil, que ainda não encontrou o seu caminho.
Este projeto chama-se Sanear é Viver. E embutido nesse projeto, a gente faz uma proposta que é também no sentido de corrigir uma série de deformações que hoje nós temos na sociedade, que é a execução de obras por execução. Nós temos várias estações de tratamento de esgoto feitas no Brasil que não têm sequer ligação com redes e com... Quer dizer, são obras que são feitas unilateralmente para atender esta ou aquela demanda e que ficam ali perdidas no meio do nada. Na nossa proposta, os projetos de saneamento teriam que seguir um plano regional e qualquer emenda parlamentar referente às obras de saneamento só seriam aprovadas se a obra em questão fizesse parte do plano regional de sua localização, porque aí estaria garantida a aplicação com qualidade dos recursos, com começo, meio e fim. Então, só dei isso como exemplo para mostrar que não só nós estamos decididos a participar disso, mas conscientes da responsabilidade que a gente tem nesse processo. E dizer, finalmente, ministro, que é com muito prazer que a CEBIC se incorpora a esses trabalhos do Tribunal de Contas da União, na expectativa muito positiva de que o resultado será o melhor para o nosso país. Muito obrigado. Obrigado, Paulo Simão. Dá vontade de a gente ficar a tarde inteira, né? Se for para falar tudo, né? Mas é só para dar alguns recados. Vamos ter oportunidade, esperamos ainda aqui, controlando o tempo, para nós podermos ampliar o debate. E queria, então, convidar o nosso companheiro Bruno Ribeiro para fazer a sua intervenção. É o diretor executivo do Instituto Dom Helder Câmara e advogado da Federação dos Trabalhadores da Agricultura de Pernambuco. Está aí, ministro Zé Múcio. Boa tarde, conselheiras, conselheiros. Boa tarde aos demais que nos honram com a presença. Uma saudação ao conselheiro Paulo Godoy, ao ministro Moreira Franco, ao presidente do TCU, Zimler, e em especial ao ministro Zé Múcio. Uma alegria de estar aqui podendo lhe saudar. Você que sempre foi motivo de muita estima e admiração em Pernambuco e nos últimos anos, de muito orgulho de todos nós. É muito bom revê-lo e revê-lo mais uma vez nesse conselho. Me coube dar um olhar sobre essa questão prioritária do ponto de vista das entidades não governamentais. Como nós sabemos, esse tema que estamos discutindo hoje não é uma prioridade apenas do Tribunal de Contas da União, que tem uma contribuição muito relevante para dar na construção cada vez de um sistema mais eficiente do gasto público e mais idôneo, que é o que o cidadão quer. Não é só do Estado, não é só do Conselho, é da cidadania brasileira. Esse é talvez o maior desafio, um dos maiores desafios que a gente tem colocado na contemporaneidade. E ele nos coloca também sobre o ângulo da reflexão das entidades não governamentais, do papel delas na sociedade. E eu queria, antes de falar especificamente sobre ele, registrar alguns antecedentes. Ao discutir o controle externo, ao discutir esses desafios, ao discutir o papel das ONGs, em verdade, nós estamos, isso tudo é parte de uma reflexão mais ampla, que são os novos papéis do Estado. Não é? Hoje, todo mundo, a partir desse ciclo de crises que estamos vivendo, né, em 2008, o ministro Zé Múcio, foram as crises das grandes empresas, do sistema financeiro, e o Estado socorreu. Agora, a crise do euro é a crise dos Estados, dos países. Né? No Brasil, o Estado teve um papel fundamental na resistência que essa sociedade teve a esse cenário de crise. Então, quando a gente fala em controle externo, recurso público, a gente está também rediscutindo, repensando o papel do Estado, por exemplo, diante daquele que eu acho que, sem exagero, é o maior desafio que a humanidade já teve em sua história, que é o enfrentamento da mudança climática e do desenvolvimento sustentável. Né? Nós não teremos sobrevivência sem isso, e o Estado será fundamental na construção, na preservação desse futuro. E se nós lembrarmos como teve tratado o Estado nas últimas décadas, nós vamos lembrar que o mantra era que a solução da sociedade era pouco Estado. Né? Que a solução para as economias era a diminuição do Estado. Né? E isso nos governou, não apenas no Brasil, mas no mundo todo, durante muitas décadas. E foi exatamente nesse período que as entidades não governamentais tiveram um papel central, exercendo políticas de Estado, prestando serviços fundamentais à sociedade. Não é? Elas cresceram e são mais de 300 mil
ONGs sérias neste país, exatamente para promover direitos, para lutar por cidadania, atuando num espaço em que o Estado estava provisoriamente distante e avesso. Não é? Também eu acho que ator central dessa discussão não é apenas o papel do Estado, mas a própria compreensão da sociedade no que diz respeito à transferência de recursos do Estado para ela própria. Não é? Se nós formos pensar um pouco sobre isso, nós vamos ver que há uma reação muito diferente na sociedade, por exemplo, quando se transfere recursos para grandes empreendimentos privados. É culturalmente aceito que viabilizar grandes investimentos está associado ao conceito de desenvolvimento. Quando cada estado da Federação Brasileira tem uma companhia, uma DIPER, que transfere terreno para a instalação de grandes empresas, toda a sociedade recepciona como sendo uma ação de desenvolvimento. Quando os estados, unidades federadas, a União Federal, tem políticas fiscais de isenção de tributo ou de financiamento por agências governamentais, como o BNDES, para empreendimentos estratégicos de empresas privadas, algumas que vêm de fora, para contribuir, eu não estou aqui com ironia, trazem uma grande contribuição ao desenvolvimento social. Nós aceitamos que essa transferência maciça de recursos se dê como desenvolvimento que de fato são, que de fato precisam ser fortalecidos, ampliados. Agora, quando a transferência se dá para a própria sociedade e suas organizações, aí nós nos dividimos bastante. Aí muitos chamam de cooptação, muitos consideram que é aparelhamento, muitos, às vezes, dentro das próprias ONGs, umas passam a olhar as outras com desconfiança, porque identificam no financiamento, no acesso ao recurso público, uma renúncia à autonomia e à soberania. Então é um problema cultural mesmo, não é só do Estado, não, está dentro da sociedade. Isso precisa ser modificado. E, sobretudo, esta é uma agenda mais qualificada, pensar sobre esses temas que estamos conversando e não aceitar o que tem sido recentemente muito enfocado, que é tentar contaminar o papel das entidades não governamentais, tentar julgá-las a partir de uma meia dúzia ou um pouco mais, que foram constituídas não para defender interesses coletivos, nem para promover direitos, foram constituídas para defender, numa interpretação generosa, interesses próprios, individuais, e numa interpretação realista, interesses escusos mesmo. Do mesmo jeito que nós não podemos analisar o papel fundamental da empresa privada na história brasileira, a partir do cadastro dos devedores do INSS, daquelas poucas que se apropriam do FGTS, da relação da dívida ativa da União, né, cobrando passivos fiscais, nós também não podemos... Esses caras nos ajudam, mas às vezes atrapalham bastante. Nós não podemos ter, não ter um anticorpo para que as entidades governamentais não sejam, né, contaminadas por más práticas que são de minorias e muitas vezes que proliferam, ministro Zimmler, pelas omissões do Estado. Às vezes elas nascem dentro do próprio Estado, né? E nós estamos assistindo hoje uma certa satanização das ONGs, e não é só a partir de governo, não, dentro da própria sociedade, o que é muito, muito injusto, né? Sobretudo, ministro, eu acho que o Tribunal de Contas podia dar uma grande contribuição a esse tema que eu estou propondo aqui. Há muitos anos que as ONGs lutam e discutem em espaços de governo para a definição de marcos regulatórios, que pavimentem, é uma relação nova, de poucos anos, o acesso das entidades não governamentais aos recursos públicos. Este acesso está pavimentado desde do empreendedor privado, desde as capitanias hereditárias, né? Agora, das ONGs, não. Então, é importante que a gente se debruce sobre o aperfeiçoamento da 8666, com certeza. Agora, é fundamental que o Tribunal de Contas e todos nós neste Conselho possamos desengavetar essa discussão que eu participei em vários momentos, que está um pouco empoeirada já há quase uma década, de definição de marcos regulatórios claros, porque as ONGs, todos vocês sabem, ou a maioria pelo menos, de que nos últimos anos a cooperação internacional saiu do Brasil. A cooperação internacional foi para a África.
O pressuposto era: o Brasil não é um país pobre, o Brasil é um país desigual. Ele tem de resolver suas desigualdades. E foram embora. Só que as ONGs que trabalham na educação, na saúde, nos direitos humanos, na produção do campo, não é? Em vários espaços, inclusive de gênero, de etnia, inclusive, a gente sabe, tem respeitabilíssimas entidades não governamentais que atuam no controle das próprias contas públicas, né? Na verificação da transparência. Então, elas precisam de recursos públicos. Elas não. A sociedade cujos interesses elas se organizaram para defender, para servir, para fortalecer, tem o direito a que elas, tal como outras iniciativas da sociedade em empreendimentos, tenham um acesso disciplinado, fiscalizado, organizado, né, aos recursos públicos. E eu acho, ministro Zimmermann, que esse, me permita, é um dos assuntos que deveria ser priorizado nesta pauta tão importante que Vossa Excelência está coordenando na discussão do controle externo e do qual todos nós aqui no Conselho e setores privados, de trabalhadores, de empresários, nós nos sentimos parte e estamos à disposição de Vossa Excelência. Agora, com uma certa ousadia, com um certo atrevimento de também lhe propor que inclua com prioridade também temas como esses que eu acabo de aqui resumir. Muito obrigado pela atenção.